comunicação, essencialmente, que vai mostrar como é que se constrói todo o processo até aqui, e coloquei como discursivo sobre a questão da igualdade de género no contexto de Cabo Verde, que é um país que teve uma certa história que se assimila também à história do Brasil. Nessa questão específica da questão da violência, existem duas questões que, em termos de considerações iniciais, podemos colocar, que é a questão do momento em que a violência foi considerada como vista, sobretudo no âmbito do privado, onde era socialmente aceita e naturalizada, para um segundo momento onde passa a ser vista enquanto uma questão pública e que passa a entrar a outros espaços de relações sociais e ganha maior visibilidade. E esse processo que começa com a questão do privado e posteriormente para o público também é uma questão que no contexto de Cabo Verde se verificou. Então, a partir do momento que a violência passa a entrar esses outros espaços de relações sociais, ela começa a ganhar uma certa visibilidade. Uma das questões que, de certa forma, fazem com que essa visibilidade possa ser reconhecida na sociedade cabo-verdiana teve a ver com a própria sensibilidade e intolerância da própria comunidade. Quando eu falo da intolerância da própria comunidade, essa questão toda da pressão interna, que em Cabo Verde ocorre muito no contexto das organizações não governamentais. Não existe um movimento associado, formado no contexto de Cabo Verde, então toda ação no sentido de pressionar o governo a tomar certas medidas, ela ocorre sobretudo a partir das organizações não governamentais e da comunidade, da sociedade organizada de uma forma geral. Então houve também um momento de crescente preocupação dos meios de comunicação social que de uma certa forma também pressionaram os governos a tomarem algumas medidas. Tem o contributo das organizações, que eu já destaquei aqui, e sobretudo, já no final, há 4 anos atrás, se percebe também todo o engajamento de homens que entraram nesta questão da luta pela igualdade e da questão da não-violência. Então, num segundo momento, é importante ressaltar a questão da criação e da implementação de políticas públicas. Questões essas que não ocorreram desde o primeiro momento, que se falou sobretudo da questão da discriminação contra as mulheres, mas sim a partir do momento que começou também a pensar na questão da criminalização da violência. Então, daí que, no contexto de Cabo Verde, é importante destacar 3 momentos importantes. O primeiro momento, que é o momento da discriminação da mulher, que ocorreu no período da colonização, de 1462 a 1974. O segundo período, que é o período que culmina com o processo da igualdade entre homens e mulheres, iniciado a partir de 1975, período da independência nacional, e um especial destaque que se deve pontuar, que é a questão a partir de 2011, com a publicação da Lei Especial de Violência contra as Mulheres. Então, nesses 2 momentos que eu queria destacar, em relação ao período da discriminação social e legal das mulheres, o processo da construção de um campo voltado para a criminalização da violência. Então, se no primeiro momento, que é o período colonial, nós podemos falar da marginalização social, econômica e política da mulher, havia todo um cenário que favorecia essa discriminação. Podíamos ver algumas situações que mostravam isso. Por exemplo, tínhamos uma sociedade onde 16% da população eram casadas e que 80% das crianças nasciam fora de casamento. E nós podíamos ver aqui que era uma sociedade altamente discriminatória, justamente porque se temos uma sociedade onde apenas 16% da população era casada e 80% das crianças nasciam fora do casamento, então isso nós podíamos ver que as mulheres e as crianças que nasciam fora do casamento eram discriminadas e, no geral, se formos avaliar a nível
da sociedade cabo-verdiana em geral, nós podemos perceber essa discriminação social. Uma outra questão também que podemos verificar tem a ver com o fraco reconhecimento da importância do papel das mulheres em Cabo Verde. Essa questão do fraco reconhecimento pode ser percebido na própria forma como, no período de seca e de fome, eram tratadas. Por exemplo, havia uma discriminação que aqui eu pontuei como uma discriminação positiva entre aspas, porque, por exemplo, a cada mulher, a nível de assistência, no período da fome, era entregue 1,5 litro, por exemplo, de milho, e a cada homem 1 litro. Essa discriminação nós podemos considerar como uma discriminação positiva, mas se formos analisar no fundo da questão, podemos perceber que por detrás dessa questão não é a questão da preservação dos direitos das mulheres enquanto direitos individuais que devem ser consagrados. Então, por detrás disso era a questão da família. Dava-se à mulher uma recompensa em relação aos homens porque elas preservavam a continuidade da família. No segundo momento, nós podemos ver que é um período que vai da independência nacional à década de 90, que é um período que marca a construção de uma nova legalidade para a mulher. Nesse período, mais do que falar, por exemplo, da questão da igualdade formal, era preciso assegurar que haja uma igualdade de fato. Ali nós podemos ver que houve muitas mudanças, por exemplo, a nível legal e também a nível institucional. Num primeiro momento, tínhamos, por exemplo, o Instituto da Condição Feminina, isso tem toda uma influência posteriormente na questão da lei, que passou de 1994 do Instituto da Condição Feminina para o Instituto para a Igualdade e a Equidade de Gênero. Então, nós podemos ver também, a partir da década de 80, que o país passa a ter a sua própria Constituição. Quer dizer que todo o período, desde o povoamento das ilhas até 1980, toda a questão era retratada tendo em conta a legislação portuguesa. Então, pela primeira vez, a mulher cabo-verdiana integra o Parlamento a partir da década de 80. Uma outra questão também a destacar, porque, como eu disse antes, há toda uma importância das organizações não governamentais que é ressaltada em Cabo Verde. Então, em 1981, cria-se a primeira organização da mulher cabo-verdiana, que na altura foi criada como uma organização de massa do partido, que não era totalmente livre, porque sendo uma organização de massa, teria que seguir um conjunto de orientações partidárias. Após a década de 90, nota-se que há toda uma tentativa de construção de uma igualdade de facto que se estrutura a partir de um novo campo, ou seja, a partir do momento que se começa a criminalizar a violência contra as mulheres e, mais à frente, a própria violência no género, que contempla não só os homens, mas também, não só as mulheres, mas também os homens. Então, na década de 90, é o ano que marca a transição do regime autoritário para o democrático em Cabo Verde. A problemática de género assume novos contornos, tanto em nível internacional, regional, tendo implicações, sobretudo, nas nossas políticas internas. Então, nós podemos ver que nessa leitura, a partir da década de 90, houve dois marcos importantes a nível internacional. O primeiro tem a ver com o plano de ação da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento, do Cairo, em 1994, e o segundo marco internacional importante tem a ver com a quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 1995, em Beijing. Então, ali, nós podemos ver também que Cabo Verde começou a integrar um conjunto de questões ou a seguir um conjunto de
diretrizes emanadas dessas conferências ou dessas ações que ocorreram em nível internacional. Bom, diante das ações que surgiram a partir desse quadro de pressão internacional, destacamos a criação em 1994, como eu já tinha referido, sobre a questão do Instituto da Condição Feminina, que 6 anos mais tarde deixa de ser o Instituto da Condição Feminina, porque há toda uma preocupação com a questão de género e não centrando apenas a questão de género no feminino, mas também para pensar essa questão a partir do masculino. E ali nós podemos ver, em termos de ações concretas, a elaboração em 1996, do primeiro plano de ação nacional da promoção da mulher. Então, nessa fase inicial, havia toda uma preocupação em garantir a promoção da mulher, pensando, sobretudo, nessa questão da valorização da figura feminina, que passou, durante um longo período de tempo, por situações de discriminação, tanto legal, social, como a elaboração em 1997 do Código Civil da Família, que propõe a igualdade entre os cônjuges. Temos a revisão constitucional em 1999, que estipula como tarefa do Estado a remoção progressiva dos obstáculos de natureza econômica, social, cultural e política que impediram a igualdade de oportunidades. Tínhamos uma igualdade, mas precisava-se que se falasse, que se começasse a falar dessa questão da igualdade de facto, que não seja apenas uma igualdade figurada em termos formais, mas que na prática começasse a perceber essa questão da igualdade. E uma outra questão importante também podemos destacar é a campanha que se realizou no ano 2003, que era a campanha Quebrar o Silêncio. Foi a partir do momento que organizações, não em termos de movimento, mas a partir de organizações não governamentais, começaram a discutir abertamente essa questão. Em 2005, nós podemos ver o Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Gênero, que foi um plano de 2005 a 2011, e nesta sequência também houve todo um trabalho em articulação com o Instituto Nacional de Estatísticas, no sentido de incluir um módulo sobre a questão da violência. Quer dizer que até aí não tínhamos nenhuma informação sobre dados sobre a questão da violência, não havia informações nem a nível das estatísticas e nem a nível, por exemplo, a nível das universidades para pensar estudos qualitativos. Uma questão central aqui é a questão da elaboração em 2011 da Lei Especial sobre a Violência com Base no Gênero. Essa lei, além de alargar o conceito da violência, tanto para homens, mulheres, como pessoas de outras orientações sexuais, ela tem um caráter educativo que é no sentido não só de prevenir, de reprimir, como também de reeducar os homens no sentido de evitar a violência. Uma questão importante em termos de avanços que foi concebido a partir da lei é que a partir do momento em que a lei foi implementada, a questão da violência passou a ser mais visibilizada no contexto de Cabo Verde. Mas essa visibilização não significa que é um ganho que podemos, no sentido é um ganho porque a partir desse momento começamos a ter a consciência da questão da violência que temos no país, mas também poderá trazer outros desafios, que é no sentido de ver que ainda há muita questão a ser trabalhada e que precisam, sobretudo, de implementar políticas públicas para coibir essas práticas. Então, em jeito de conclusão, nós podemos ver que, não obstante todas as mudanças legais em termos de práticas sociais que ocorreram no país, ainda falta um longo caminho a percorrer, porque se formos reparar em termos práticos ainda, muitas pessoas sofrem a violência, muitas políticas também podem não ter o objetivo inicialmente previsto, e aí a questão das políticas não se atingir os objetivos, muitas vezes,
tem a ver com a própria forma como essas políticas são pensadas e implementadas. E muitas dessas políticas são pensadas a partir de orientações internacionais que muitas vezes não vão de encontro às realidades do país. Muito obrigada. Eu já terminei meu doutorado, mas me dá um frio na barriga fazer essa apresentação, porque é a primeira vez que eu trato desse tema. Na verdade, meu doutorado foi sobre violência no trânsito. Eu sou demógrafa, fiz mestrado e doutorado em demografia. A professora Maria Sarlete Novelino, ela que é a primeira autora do trabalho, ela que vem trabalhando com violência de gênero há muito tempo, mas há 1 ano e meio eu fui trabalhar na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, a escola do IBGE, e nos unimos para fazer esse trabalho conjuntamente. O objetivo do nosso trabalho foi fazer uma caracterização sociodemográfica das mulheres em situação de violência, relacionando-as aos atos de violência e aos perpetradores. A nossa discussão teórica, ela se baseia principalmente nas ideias de controle coercitivo e terrorismo patriarcal. Depois eu falo um pouquinho mais sobre esses conceitos. De acordo com Heise et al., a violência contra as mulheres é a extensão da ideia de que o homem é superior à mulher, e sendo assim, ele pode ter controle sobre o comportamento feminino. A relação de dominação de homens sobre mulheres pode resultar em atos de violência, tais como intimidação, controle, emprego da força física, com o intuito de subjugar e coagir. A definição de violência contra as mulheres adotada pela ONU, na Assembleia Geral de 92, engloba danos físicos, psicológicos e ameaças nas esferas pública e privada. Embora a violência física seja uma face marcante, sempre chocante, a coerção e a violência psicológica têm danos talvez até mais graves do que a violência física, ou tão graves quanto. Controle coercitivo, esse termo é definido por Ivan Stark. Ele diz que esse tipo de controle não se resume a um ato, mas é uma ação contínua. E depois, vendo os dados, vendo os números, a gente vai conseguir enxergar um pouquinho como que essa ação, embora a nossa análise seja de um ano só, como eu faço uma análise por classes etárias, dá para imaginar como que essa violência evolui. Seus perpetradores usam meios diversos de ferir, humilhar, intimidar, explorar, isolar e dominar as vítimas. As vítimas de controle coercitivo podem ser privadas de dinheiro, que é uma fase também que a gente não vê, tá? Principalmente em outro trabalho, a gente está trabalhando só com idosas. As idosas são usurpadas mesmo, são roubadas por filhos, por netos, etc. Essa é uma face que fica um pouco escondida, mas que é uma forma grave de violência, a privação de alimentos, de dinheiro, mas também de comida, acesso à comunicação ou transporte, serem obrigadas a romper relações com familiares e amigos. Então, o isolamento é uma das faces da violência. O controle coercitivo é personalizado, estende-se pelo espaço social, bem como pelo tempo. É sexualizado porque depende do seu impacto da vulnerabilidade das mulheres devido à desigualdade de gênero. Já o termo terrorismo patriarcal é a opressão sistemática e persistente, controle das mulheres pelos homens, pelo emprego da dominação violenta. O terrorismo patriarcal tem suas raízes na tradição patriarcal que leva os homens a acreditarem que as mulheres devam ser controladas. Mais uma vez, a ideia de que mulher precisa ser controlada. A violência gerada pela necessidade do homem mostrar controle tende a aumentar, ou porque a mulher tenta resistir a esse controle, ou mesmo que a mulher se submeta ao controle. É um controle que vai aumentando continuamente. Esse termo já é usado por Michael Johnson. Tanto a noção de terrorismo patriarcal como a de controle coercitivo tem como foco a violência perpetrada pelo parceiro íntimo, tendo como cenário o espaço essa é uma característica apontada na literatura e que se confirma na presente análise.
E no trabalho de vários colegas eu vi também essa característica de quanto que essa violência ocorre dentro de casa, principalmente pelo parceiro íntimo, embora outros familiares, ex-parceiros, até mesmo vizinhos, no caso das mulheres mais velhas, aparecem como personagens praticantes dessa violência. Fontes de dados e métodos. A gente usou o registro de ocorrência das delegacias, de todas as delegacias civis, de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, do ano de 2010, para nós disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública. Trabalhar com boletim de ocorrência é um grande desafio, porque a gente precisa desses institutos, nesse caso o Instituto de Segurança Pública, a gente precisa que alguém unifique esses registros, e nem sempre eles são unificados. Então, dependendo de como a gente quer trabalhar com isso, o pesquisador, a pesquisadora tem que ir lá e coletar um a um os registros dos boletins. Então, quando tem uma base de dados pronta, é ótimo. Por outro lado, a gente sabe que tem subregistro, porque não é todo mundo que vai até a delegacia e registra. Então, a gente lida com os dois lados. Tem uma riqueza de informações importante, um detalhamento, uma padronização na coleta da informação. Por outro lado, a gente sabe que são casos extremos e só registra o boletim quem pode. Nem todas que querem podem registrar um boletim de ocorrência por causa da dependência financeira também, que já foi falado, por causa de fatores emocionais, psicológicos, dependência emocional também do próprio agressor. Selecionamos registros de vítimas do sexo feminino com idade entre 18 e 59 anos, que eram quase 90% das vítimas. Assume-se que a violência praticada contra crianças, adolescentes e idosas tem características específicas. A gente achou que não se encaixava na mesma análise. Tanto que um outro artigo que nós estamos produzindo é só sobre violência contra idosos. Até o referencial teórico tem que mudar um pouco. Para melhor dimensionar, caracterizar quais foram as mulheres vítimas de violência, nós usamos os dados do censo de 2010, porque nós calculamos taxas. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente diz a maior parte das vítimas tem entre 18 e 30 anos, alguém pode dizer, claro, a composição etária da população, a maior parte da população tem entre 18 e 30 anos. Então, quando a gente calcula as taxas, a gente consegue dimensionar melhor o quanto que essas mulheres são mais vitimizadas que mulheres de outros grupos etários. Também usamos as variáveis de escolaridade e condição de ocupação, tudo com o intuito de caracterizar essa vitimização. Em 2010, no estado do Rio de Janeiro, para cada 1.000 mulheres, é bastante, é 2%. E essas são as vítimas só que registraram o PO, sempre importante destacar isso. Seguidas pelas mulheres de 30 a 39 e vai caindo com a idade. A gente não tem como ter certeza de que vai caindo com a idade ou se as mulheres de mais de 50 anos, por exemplo, têm uma dependência maior e registram menos o boletim. Tá? Aqui a gente vê por escolaridade, baixa que tem fundamental concluído, média que tem ensino médio concluído e alta que tem ensino superior. É gritante a diferença se a gente olhar, por exemplo, para o primeiro grupo etário de 18 a 29, a diferença das taxas de vitimização entre as mulheres com escolaridade baixa, média e alta. Tá? Parte da literatura aponta também que entre as mulheres de alta escolaridade e alta renda, existiria um constrangimento para registrar o boletim de ocorrência para evitar a exposição. Tá? Mas o que a literatura aponta e que outros estudos aqui também apontaram é que as mulheres menos escolarizadas sofrem mais violência mesmo, independentemente desse possível subregistro entre as mulheres mais escolarizadas. Tá? Mas é quase 4 vezes mais alto a diferença entre baixa e alta escolaridade no primeiro grupo etário. É o dobro entre mulheres de 30 a 39, a diferença da taxa de vitimização. Vai caindo entre os grupos, entre as mulheres mais velhas, essa taxa, as mulheres mais velhas nessa análise, de 50 a 59 anos, já é de 6,5, 6,6 para as mulheres de alta escolaridade. Aqui nós fizemos uma distribuição percentual por condição de ocupação das mulheres. 25,6% das mulheres eram donas de casa.
seguido por pessoas que trabalhavam no comércio, serviço doméstico, prestação de serviços. Também corrobora com o estudo apresentado pela Nancy Maria Luísa, perdão. Que também disseram que entre as mulheres surdas em situação de violência também se destacavam essas mulheres que tinham trabalhos menos qualificados, tá? Em geral trabalhando em comércio, prestação de serviços, etc. Aqui taxa de vitimização por grupos etários. Eu escrevi perpetrador, mas na verdade não é perpetrador, é tipo de violência. Então nós dividimos 3 grupos principais: física, psicológica e sexual. Sexual aparece bem embaixo, mas existe uma possibilidade que seria dessa violência sexual estar dentro da violência física, porque em geral elas caminham juntas. Então o registro seria de violência física, mas pode ter violência sexual também. O que a gente vê aí também aparece como a violência física é mais elevada entre as mulheres mais jovens, e depois, a partir dos 30 anos, é a violência psicológica que aparece em primeiro lugar. Aqui, relação com o agressor. Então, que aparece em primeiro lugar, violência física, é o próprio parceiro íntimo. Um dado que sempre choca, mas não surpreende, que é o que todos os estudos apontam. São responsáveis por 35% da violência física, seguido por esse parceiro íntimo. Violência psicológica, aí é interessante como violência psicológica aparece em primeiro lugar no ex-parceiro íntimo. Seria uma condição de perseguição, de ameaça, não aceitar o fim do relacionamento, algo assim. Então ele aparece em primeiro lugar, mas já seguido, violência psicológica também pelo parceiro íntimo. Violência sexual aparece em primeiro lugar familiar, tá? Que é algo que também já foi bastante trabalhado, quanto que os familiares participam. Até a gente teve na intervenção cultural, as meninas até fizeram uma encenação que tratava um pouco disso. Uma delas contou uma história que remetia ao familiar relacionada à violência sexual. E depois aparece desconhecido, mas entre esses desconhecidos podem estar conhecidos. Então a mulher foi, registrou o boletim de ocorrência. No fundo ela sabe muito bem quem é, que foi o marido ou que foi um familiar, mas ela disse que foi um desconhecido. Está acabando já. Percentuais de vítimas por grupos etários e perpetradores. O que a gente consegue ver aí nessa comparação, eu nem coloquei os dados dos percentuais, porque esses gráficos de pizza mostram pra gente como que o parceiro ou esse parceiro íntimo tem importância, mais de 50% da violência praticada por eles, entre as mais jovens, e a importância deles vai caindo e vai aumentando a importância, a participação de outros agressores, de outros perpetradores, como familiares, desconhecidos. Entre as mulheres de mais de 60 anos aparecem os vizinhos, que é algo muito surpreendente, mas pode estar relacionado a vizinhos cuidadores, enfim, vizinhos que têm alguma relação mais próxima, mas aparecem muito, é algo que chama atenção. Aqui é o último gráfico, onde aconteceu o ato de violência, a distribuição do ato de violência por idade das mulheres. A gente vê predominando, o que está em preto é residência, então para todas as faixas etárias, mas aumenta a participação da residência conforme a idade aumenta. A via pública, que é bem importante para as mulheres de 18 a 29 anos, mas a via pública vai diminuindo, depois o local público e por último outros ou ignorado. Aqui são as referências que nós usamos para o trabalho. É isso.